porque o nosso convidado já está por aqui. Vamos abrir o microfone também para o Andrei Grave dar a sua saudação. Boa tarde, Andrei, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde ao nosso convidado da tarde de hoje, Alfredo Iser, arquiteto e urbanista. Eu quero trazer aqui uma informação. A gente atualizou agora aqui na publicação da Rádio Cidade o horário de encomendação do senhor José Biron de Oliveira Campos Vogel, o seu Zé Biron, que faleceu ontem, vítima de atropelamento, acidente de trânsito aqui em Ibirubá. O velório, então, acontece até às 15 horas aqui na Capela Mortuária de Ibirubá, e aí serão oficiados os atos de encomendação, rumando após para o sepultamento no cemitério católico aqui do nosso município. A gente buscou essa informação também aí junto à MPK dos atos de encomendação e sepultamento já definidos. E nós temos também aqui o velório da dona Erli Tereza Reman Forquim. Ela é mãe do Marco Forquim. Marco, entre os filhos aqui, talvez seja o mais conhecido. Nos deixou também ontem. E o velório também, junto à Capela Mortuária aqui de Ibirubá. Os atos de encomendação oficiados hoje às 13 horas e 30 minutos. Tá? Então, daqui a pouquinho mais aí, a encomendação e posteriormente o sepultamento no cemitério municipal da senhora Erli Tereza Reman Forquim, também falecida ontem. Cristiano, são essas as atualizações. Hoje pela manhã estivemos aí junto à central do automóvel aqui em Ibirubá, apresentando aí os novos sócios proprietários, né, o Sadi Nicola e também o William, que se juntam a Denise neste projeto, né, da Central do Automóvel do Futuro. Então tem festa hoje na esquina da Brasil com a Mauá, aqui em Ibirubá. Exposição de carros, tem modelos de luxo, tem modelos elétricos, tem modelos seminovos, tem de tudo na Central do Automóvel. São mais de 15 marcas que se juntam então neste novo projeto. E a Central ganha duas novas caras, né? O William e o Sadi, que saíram aí da Amisa que encerrou as atividades aqui em Ibirubá. E então eles seguem, né, prestando seus serviços aí na área automotiva. E também conversamos hoje pela manhã em uma apresentação junto à redação integrada Rádio Cidade Jornal Alto Jacuí, lá no fórum do Dr. João Gilberto Engelmann, novo magistrado que assume a direção do foro da comarca de Ibirubá e também a titularidade do cartório eleitoral. Ele vai para a sua primeira eleição, né, como titular do cartório eleitoral. Então, Dr. João Gilberto Engelmann, a entrevista dele está junto à página do Facebook da Rádio Cidade e também no canal do YouTube do jornal O Alto Jacuí, Cristiano. Muito bem, dadas aí as notícias, já estava aqui compartilhando o link da nossa live e vamos aproveitar então e saudar aí o Alfredo Iser, né? o homem que é o homem das construções, né? Que se vê aí, inclusive eu coloquei aqui como legenda aqui na nossa live aqui para compartilhar nos grupos, né? Essa perspectiva, né? Porque a gente fala muito no setor metal mecânico, né? No desenvolvimento a partir aí das máquinas do agro, né? Mas a gente vê em Ibirubá o desenvolvimento também na construção civil, né? E empresas que trabalham com esse setor aí têm toda o know-how para nos dizer como se está aquecida a construção civil e se já dá para pensar em num projeto habitacional aí que dê conta de atender assim a esses orçamento um pouquinho mais baixo, né, Andrei? Para a gente fortalecer aí a moradia em Ibirubá. Boa tarde, Alfredo, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa tarde ao Andrei, boa tarde ao Cristiano, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Sim, Cristiano, hoje nós, na verdade, colhemos alguns frutos, né, de bons momentos que a gente teve aí no mercado, né, em si, no nosso setor metal mecânico aqui do município, entre outros segmentos, que viraram atrativos para investimentos na construção civil, né? Porque eu sempre digo assim, Ibirubá é uma cidade que acolhe bastante, né, pessoas de fora, né, que vieram para cá para trabalhar aqui no nosso município, escolheram essa cidade para desenvolver a sua carreira profissional, mas também nós precisamos comportar, né,
esse crescimento e também ter infraestrutura, né, para que as coisas aconteçam e funcionem, né, dentro de uma normalidade, né, para que essas pessoas também fiquem, né, para que Ibirubá não só traga essas pessoas para cá, mas também dê estrutura para elas. E nesse contexto aí, te digo que sim, né, nós temos várias obras aí em andamento, né, prédios, loteamentos, né, sei que existem alguns municípios no estado, né, aí na região, enfim, que tiveram, né, retrocessos, obras paradas, enfim, e é algo que a gente não vê aqui no nosso município, né. Então, acredito que o município teve vários investimentos, que são investimentos longos às vezes, né? Um prédio aí demora 5 anos para ficar pronto, né? Um loteamento também, né? Então, através da questão burocrática que precisa ser feita, a aprovação de projetos, a própria execução da obra, então são projetos longos, né? Muitas coisas que estão sendo desenvolvidas agora tiveram start alguns anos atrás, né? Sim. Então agora a gente está chegando numa fase aí de tê-los à disposição, né? Verdade. Alguém me mandou uma mensagem aqui. Eu até faço essa pergunta pro Alfredo, né? Como o Alfredo está na rádio dando entrevista, ele não é pré-candidato a vereador? Em algum momento viria, né, André? Eu até me escapei no período crítico, né? Mas já é a primeira pergunta, né? Não, o Alfredo não é candidato, né? O Alfredo fez uma escolha, né? E essa escolha, então, é continuar trabalhando no Grupo Iser Falcão, respondendo, né, pelo setor técnico, né, do escritório. Então, sigo no Grupo Iser Falcão, meu mandato é lá por enquanto, né? Então não vai ser nessa vez aí. E, Alfredo, você vinha cogitado, né, um nome muito forte, inclusive eu, quando me perguntavam, eu dizia, não, o Alfredo é um nome que vai certamente chamando a atenção, né, pela sua estrutura de conhecimentos, né, Alfredo? Eu acho que isso é uma diferença que você tem muito evidente, assim, né? Todo o conhecimento, toda a literatura que você tem absorvido. Então, as pessoas te viam mesmo como um pré-candidato a vereador. Aonde foi essa decisão, né, de não seguir, talvez, esse caminho e voltar o teu olhar aí para a empresa? Teve algum momento específico? Olha, André, sou sincero contigo, é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque foi uma escolha tão logo eu concluí o meu curso, né? De Arquitetura e Urbanismo na Unicruz, né? E nós, então, fundamos e demos início ao Grupo Iser Falcão, né? Isso já vão quase 12 anos atrás, né? E a escolha, no caso, seria trabalhar no escritório, obviamente, né? Desenvolver o escritório, fazer com que as coisas acontecessem. A gente sabe que empreender no nosso país não é algo fácil, então precisa dedicação, você precisa ter persistência, precisa foco, né? E eu tive uma carreira política dentro da universidade, dentro do movimento estudantil, né? Então, lá sim, tive a oportunidade de ser candidato a presidente do DCE da Unicruz, fiz parte da direção da Uni, né, no biênio de 2007 e 2009, fui um dos diretores. Só que quando eu concluo a universidade, vem a parte séria, então, do negócio, né? Até então, universitário. Depois, você tem que abrir o teu escritório e fazer com que, né, o teu empreendimento ele dê certo. E antes, nos bastidores aqui, eu conversava com o Cristiano. Então, nós temos contratos, né? Nós assumimos compromissos com clientes, enfim. Então, em algum momento, obviamente, depois das 6 horas, eu tenho a minha opinião política, né? Tenho a minha opinião, muitas vezes, crítica, né, aos acontecimentos. Mas, no horário comercial, então, como atividade principal, houve essa escolha por, né, tocar a minha profissão, então, que é arquiteto e urbanista, e hoje, né, participar lá do Grupo Iser Falcão, fazer parte, então, né, desse time. E então eu te digo que essa escolha ela não foi uma escolha de agora, né? Ela foi uma escolha de quase 12 anos atrás, né? Existia, então, né, dentro do nosso movimento, dentro do nosso grupo ali, o Rafael Braga, que é deputado estadual, o vice-governador, que é o Gabriel Souza, enfim. Eles hoje colhem os frutos, né, de muitas coisas que nós pensamos na época, né? Eu cheguei a ser vice-presidente estadual da Juventude do MDB quando o Gabriel foi presidente, né? Então, existia todo um plano, toda uma estratégia para que se chegasse, né, nesse momento que se está hoje. Mas eu acabei, então, abrindo mão, né, e falei para o Cristiano que bom que foi uma escolha, né? Eu não fui empurrado para isso. Eu tive essas duas situações sobre a mesa
E a gente sabe que para cada escolha existe uma renúncia, né? Então eu escolhi muito tranquilamente, escolheria de novo, né? Me sinto bem, consigo desenvolver as minhas atividades, acredito que consigo também contribuir, né, com a cidade, com o entorno onde eu moro, né, através da minha profissão. Talvez, né, e aquela situação, precisamos, né, de cargos eletivos, precisamos de pessoas que se dediquem integralmente, mas eu acredito que eu consiga, com a minha profissão, também dar essa colaboração, também participar do desenvolvimento e dos acontecimentos da cidade, né. Fico feliz e me sinto privilegiado por ser lembrado, né. Eu acho que isso vem também a dar um norte para a gente, saber que o caminho está sendo trilhado de maneira correta, né? A partir do momento que você é apontado, né? Porque quando a gente elege alguém, a gente está terceirizando um serviço, né? Se você for analisar, né? Nós não estamos ocupando cargo, mas nós elegemos alguém para ocupá-lo por nós, para decidir por nós, para fazermos essas decisões para fazer essas decisões pela gente. Então, eu penso que, sim, eu sou um privilegiado por, né, talvez todas as eleições ter o nome cogitado. Mas digo que num curto e médio espaço de tempo eu não vislumbro isso, né? Eu vislumbro, então, continuar com o meu empreendimento, tocar o escritório. E essa é a minha decisão, então, já de 12 anos atrás e pelo menos aí para uns próximos aí para frente. Eu acho muito legal isso que o Alfredo traz, porque, assim... se tu olhar a escola do movimento estudantil, ela formou muita gente, André, assim, né? Desde dos grêmios estudantis nas escolas de ensino médio até no DCE da Unicruz lá, que sempre foi muito combativo, muito ativo e muitas lideranças que hoje estão em postos de comando, seja no setor privado ou no setor público, saíram de dentro do DCE, dentro do movimento estudantil, né? E isso é uma coisa muito legal, porque essa coisa de tu poder fazer a escolha, né? De tu poder escolher, olha, eu quero seguir... Eu lembro na minha época... que tinha colegas que eles rodavam o semestre, eles não passavam no semestre porque eles estavam se formando, né? Não passavam no semestre para ficar mais um semestre lá no movimento estudantil lá, porque até a gente pega aqui, por exemplo, a Ágata, que é aqui do marketing da Coprel, foi presidente do DCE também, né? Outras lideranças, né, participaram desse movimento que é muito importante. E a gente vê hoje que ele não tem essa envergadura que tinha nas gerações passadas, né? Hoje é mais assim, mais de qualquer jeito, e isso comprova de uma juventude que a gente tem hoje que não é tão comprometida, né, Alfredo, com essas questões políticas, né? Porque pra gente que vem dessa geração, discutir política, eu sou jornalista, é minha obrigação discutir política, né? Mas discutir política é uma coisa muito natural. Agora tu vai sentar com um menino hoje de 20 anos, de 19 anos, de 25, ele não tem tanto interesse na política, e talvez seja por isso que a gente tem tanta dificuldade de ter uma política mais qualificada, né? Porque não tem esse envolvimento que se tinha em gerações passadas, né? Alfredo, o que tu traz dessa tua caminhada estudantil para a tua profissão, então? Tirando a parte da política de lado, assim, para a tua profissão. Perfeito. Cristiano, aproveitando o gancho, né? Não é romantizar uma época, né? Mas o movimento estudantil, ele tem, assim, um impacto na vida da gente, e ele vem para hoje, com certeza, não resta dúvida. Muitas coisas que aconteceram lá, a gente consegue trazer para o presente, assim, em forma de motivação, em forma de você ser enganjado, né, em causas sociais, né? Sim. Porque muitas vezes o movimento social, ele é confundido, né, como espectro esquerda, direita, enfim, e não tem nada a ver. O movimento social envolve todos nós, né? É a mesma coisa quando a gente fala de política, né? As pessoas correm lá para o outro lado, mas política é uma coisa. Política partidária é outra, é um segmento, né? Então, acho que não é isso que está sob a mesa, né? Política nós podemos discutir tranquilamente, estruturas, conjunturas, enfim, eu acho que isso precisa ser muito debatido, e não é. Muitas vezes é debatido o partido A e o partido B. E é demonizado discutir política. Perfeito, né? E é muito fácil eu fazer oposição para você sem propor algo, né? Isso é muito fácil, então eu sempre acredito assim que a crítica ela pode vir acompanhada de uma sugestão, de uma proposição, né? Aí você consegue construir alguma coisa, né? Mas uma crítica vazia só para dizer que você falou, que você apontou o erro do outro, enfim, né? Essa é uma coisa que eu não acredito. Então, assim, o movimento estudantil, ele ensina para nós, e talvez é um dos pontos, né? Talvez hoje é uma entrevista assim que aprofunda mais esse tema um pouco, né, Andrei? Porque assim, Cristiano, nós não ganhávamos nada
né? Eu fui presidente também do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo. Então, muitas vezes, assim, né? Eu não sou um cara que tinha recursos, mas a gente tirava dinheiro do bolso para poder viajar, né? Ixi. E o que acontecia? Eu ia para, né? Os congressos da Uni. Os congressos da Uni, eu ia falar agora, congresso de juventude, enfim, tudo lá em Brasília. Ficava uma semana fora, né? Muitas vezes dormíamos em colégio, né? Levava colchão junto e dormia lá nas salas de aula, todo mundo junto lá num canto. E o que acontecia? Eu voltava, eu tinha trabalho para entregar. Eu fazia prova sábado de tarde na Unicruz Centro ali, só eu e o professor, né? Você não tinha nem chance de colar daí, né? Tava sozinho, né? Mas, enfim, então isso eu acredito que fica, né? O sacrifício, né, que tu faz para te poder colaborar e sem exigir algo em troca. Né? Então, assim, não estou romantizando, mas hoje para mim é muito fácil, muitas vezes, poder colaborar com uma entidade, poder colaborar com uma causa sem exigir algo em troca, porque a minha escola foi essa, né? Aí o que acontece? Se eu preciso de um recurso, preciso de um benefício, bom, aí eu vou utilizar a minha empresa, é uma outra situação. Então, a minha forma de fazer política, a minha forma de contribuir, ela é uma forma desapegada. Eu não faço política, sendo bem sincero com vocês, visando um salário, visando uma promoção pessoal. Tem muitas coisas que a gente faz e isso nem aparece, está tudo certo. Não é esse o caso. Mas isso vem da política estudantil. Respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que essa escola, né, de quem frequenta, de quem participa, né, de hoje, assim, de repente, essa facilidade de comunicação, enfim, tu de repente fazer uma campanha, né, para uma eleição do DCE, você tem que passar em todos os cursos, em todas as salas, você discursar 5 minutos em cada um. Muitas vezes, tu entrar no ônibus que trazia o pessoal da Unicruz, ou do centro de Cruz Alta até a Unicruz, tu pegar o ônibus e ir até o centro para poder falar com a galera ali, chegava lá e pegava outro ônibus para falar com a galera que voltava, né? E assim... Então, e conversando, enfim, nós perdemos, eu acho que por 25, 29 votos, alguma coisa assim, a eleição que a gente teve lá. Mas foi uma experiência bacana, né? Foi uma experiência, assim, de conhecer a realidade dos cursos, conhecer os universitários. Cara, tu sabia, assim, que tinha gente que trabalhava durante o dia, vendia alguma coisa na universidade para pagar o transporte, né? Então, assim, tu começa a dar valor para isso, né? E comparar a tua história com do outro, né? E de outro curso, enfim, as dificuldades e ver que tá todo mundo no mesmo barco, né? Num país difícil como é o nosso, né? Um país que não é fácil você estudar, não é fácil você ter sua empresa, né? Não tem nada garantido, né? Eu sempre dou o exemplo, as locadoras de fita, né? Enfim, né? De fita vídeo, né? Chegou um momento que elas tiveram que mudar o negócio dela, né? E assim, vários outros empreendimentos, né? As regras de mercado, elas fazem com que você tenha que se reinventar sempre, né? E esse é um exemplo de uma mudança tecnológica. Muitas vezes existe uma lei que tira uma empresa de um mercado, porque isenta de um projeto, isenta de alguma outra coisa. Então, assim, mesmo hoje, nós não temos nada garantido. No nosso país, a gente tem que lutar constantemente. Então, acho que essa bandeira, ela vem lá do movimento estudantil, né? Da gente sempre acreditar e continuar lutando, né? Não desistir nunca, se preocupar com a causa individual, com a causa da nossa família, da nossa empresa, mas também pensar no meio em que você está inserido, né? Não adianta nada você estar bem, tua família está bem e a cidade onde você está e de repente você possa contribuir, você não contribui e ela está mal. Então tu tem que também participar. É uma aula, né? Coisa boa, né? Esse tipo de reflexão. Até eu queria seguir nessa linha, Alfredo, e perguntar para você qual é a tua visão sobre gestão pública. Porque a gente tem hoje algumas discussões em Ibirubá acerca de secretariados, vereadores, né, pessoas que estão nesses cargos e que a gente sabe que o vereador em Ibirubá ganha aí R$ 6.400 de salário, né? O presidente da Câmara ganha 10 mil, os secretários aí em torno de R$ 8.000 por mês. E aí uma pessoa me fez uma pergunta e eu refleti muito em cima disso e quero fazê-la para você também. Uhum. Você já manifestou aqui que não deixa a tua empresa, não vai deixar a Iser e Falcão para ser candidato a vereador, né? Uhum. E isso também envolve uma questão financeira, porque você investiu na tua formação. Perfeito. E agora você precisa, né, ter esse retorno. E está tudo certo. Será que em algum momento a gente acha que vereadores e secretários ganham muito bem, mas quando a gente vai para o frigir dos ovos e ver quem
assume uma posição dessa, quem sai da sua empresa, quem sai daquilo que está fazendo para assumir um posto assim, a gente vai achar poucas pessoas para assumir um desafio desses? Perfeito, André. Eu penso de uma maneira muito paralela à tua, sabe? Muito similar. No seguinte sentido, né? Que hoje, né, a pessoa que trabalha no setor público, ela vai responder pela função, né? Então, imagina, ela tem a sua responsabilidade e, além da responsabilidade, ela pode colocar, inclusive, o seu patrimônio em risco também, né? Então, para que isso seja algo justo, que seja algo equivalente, eu penso que sim. A pessoa que assume essa responsabilidade, ela precisa ser bem remunerada. Muito bem remunerada, né? Em virtude dos riscos que ela assume, das responsabilidades que ela assume, né? Vamos contextualizar assim a nível de Estado, né? Pegamos pandemia há pouco tempo atrás, pegamos agora as enchentes, enfim, e dentro desses contextos, muitas vezes você precisa tomar decisões imediatas, que nem sempre são as decisões corretas ou não são as decisões melhores, e talvez você tenha que responder logo ali na frente por uma assinatura, por uma autorização, por algo nesse sentido. Então, André, eu te digo o seguinte, que tanto o vereador quanto o secretário, CCs, todos têm uma função muito importante, sabe? Porque através dessas estruturas administrativas nós temos à disposição no município, no estado, enfim, na federação, saúde, educação, segurança pública, enfim, vários outros segmentos, né? Todos esses segmentos eles são organizados através dessas estruturas administrativas, né, chanceladas, né, pela estrutura então da Câmara, né, legislativa. Então, sim, eu imagino que valores, né, eles precisam talvez ser até revistos, né, aumentados em virtude das responsabilidades. Você pegar as grandes empresas aqui em Ibirubá, você vai ver que o salário até é maior em alguns casos, né, com relação à função que se ocupa. E se paga bem porque se quer mão de obra qualificada. Exatamente. Agora, se você pagar mais ou menos, vai né, entrar aqueles, que nem o Cristiano diz ali, que não tem tanta qualificação assim para o debate. Pode, vamos dizer assim, eventualmente acontecer uma situação dessa envergadura, mas eu ainda, né, a minha resposta é mais no sentido de a pessoa que estiver lá e optar por esse cargo, né, no caso, ela precisa ter esse respaldo também, porque ela está representando nós em algum segmento, em alguma área, né, e tomando essas decisões, correndo o risco, né, de expor o seu particular, né? E outra, uma decisão política, né, porque o secretário, Cristiano, é escolhido pelo prefeito, então você não tem estabilidade lá. Você pode estar bem e, de repente, no outro dia... Tomar um tombo. E aí, como fica o teu planejamento financeiro, né? Vocês que acompanham, né, talvez mais do que eu, assim, vocês vão ver, sempre que começa um governo, né, 3 a 4 meses, pelo menos um secretário, um ministro, alguma coisa cai, né? Já começa aí. Sim. Então, até você conseguir ajustar a equipe... Por isso que também você vê muito nas gestões públicas os cargos serem ocupados nas secretarias, normalmente, ou em grande parte, por políticos de carreira, né? Que são aqueles caras que já são deputado, que já são vereador e tal, né? Que daí, se caso eles vão lá não dá certa experiência, volta para o seu mandato lá, né? Tem envergadura política, porque afinal foram eleitos, né? Para o mandato legislativo, e tem o poder político também, exatamente, né? Tem a qualificação, né? Por exemplo, eu quero trazer aqui o que acontece hoje no Rio Grande do Sul, Alfredo, porque eu acho que é importante, e aqui não é puxar assado. O Rio Grande do Sul vivenciou aí, na sua história recente, assim, uma briga de dinossauro a vida toda, né? Olha quem foram os governadores que governaram o estado até o Eduardo Leite, né? Eram só velhos. Cara que já tinham sido 10 vezes prefeito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí elege o Eduardo Leite, que vem com o Gabriel Souza também, que é um jovem também junto, né? E dão uma dinâmica para o Estado, que muitos não concordam, tá tudo bem, né? Mas outros concordam, e é preciso que a gente diga, trouxeram o tema da inovação para reflexão, trouxeram temas que até então não eram vistos, né? Eu acho que tem vários programas do governo do Estado, por exemplo, que o Rio Grande do Sul nunca fez.
né? Que esses recursos que vão direto para os municípios, para os pavimenta, por exemplo, né? Que antes era quando tu tinha que ir lá com um chapeuzinho lá e implorar para o governador com 4, 5 deputados te dando apoio para te conseguir um acesso, algum tipo de investimento em infraestrutura, né? Tinha que ser muito amigo do rei, né? E o pavimento, ele trouxe uma equidade, né? Então, tu tem projeto lá, qualificado tal, então vai receber. Nem sempre é executado no tempo que a gente espera, porque a burocracia é um problema, e eu quero pedir depois para o Alfredo Isa também isso, né? Que eu acho que no privado também, principalmente na construção, na infraestrutura, muita coisa não acontece por conta da burocracia, né? Tu fica, por exemplo, tem loteamento aí que já foi comprada a área há quase 10 anos aí, até agora não tem uma casa em cima, porque é projeto para Corsã, é projeto para CE, é projeto não sei o que, não sei o que, não sei o que, é isso, é aquilo, é colar, e a gente fica esperando, né? Então acho que um pouco nessa perspectiva dessa nova fase, eu acho, né, que se inaugura no Rio Grande do Sul, e aí eu gostaria, e eu falei isso para o Alfredo antes em off, né, que nos municípios a gente tivesse, porque tu vai olhar para os candidatos, e a gente já falou aqui, né, Andrei, os nossos candidatos aqui que estão colocados hoje no cenário para disputa em Birubá, nenhum deles vai ter facilidade de dialogar com essa moçada mais jovem. Nenhum deles. Todos eles são vétios, antigos, né? Há 30 anos na política, né? E vão conversar, vão fazer muito bem aquilo que sabem. Entregar o santinho, fazer a visita na comunidade, apertar a mão lá na janta, no almoço, no bingo, não sei no que lá. Mas dialogar com essa gurizada que está pensando se vai ter qualificação técnica, se ela vai conseguir ficar em Birubá depois que ela se formar, porque não se sabe o que vai acontecer, né? Não vai ter facilidade para dialogar com esse público. Da forma que está posta, né, nas redes sociais, pelo que a gente percebe, nenhum deles tem essa presença. Mas, Alfredo, essa reflexão do Cristiano faz sentido? Não, é interessante, né, Cristiano, porque se nós formos analisar hoje, né, pela primeira vez, então, né, que nem o Cristiano falou, não é puxar o assado, nada, né, mas trazendo para nossa realidade, hoje o governador é mais jovem que nós, né, foi o primeiro governador, né, ou a gente, então, que está, como é que já está cruzando a idade, ou, né, realmente ele é novo, brincando, né, mas sim, ele é bem mais jovem dos que antecederam ele, né. Então, existe uma dinâmica totalmente diferente, né? Hoje, o Gabriel está à frente da Defesa Civil, né? Está cuidando principalmente dessa parte da reconstrução, né? do Estado aí. E o Eduardo Leite também, né? Ele está buscando, está indo atrás, né? Está trazendo essas informações e perfeito, Cristiano. Acho que não vai agradar a todo mundo, né? E nós temos também que entender, né? Esse tempo também fui perguntado e coloquei assim, o governador ele é de Pelotas, né? Mas nós não podemos pensar que Pelotas não tem nenhum problema tendo o governador de lá. Ou o Gabriel é de Tramandaí, né? Dizer que Tramandaí não tem problemas. São 497 municípios no estado, né? Então, cada um com a sua demanda, cada um com as suas necessidades, e dentro daquilo que é possível, né? Dentro daquilo que os seus representantes também buscam, né? Estão sendo atendidos, né? Então, nesse sentido, acredito que melhorou a comunicação dentro do governo do estado. É um governo que está mais acessível, né? Hoje, graças à imprensa também, aos meios de comunicação, a informação que uma vez demorava de Ibirubá para chegar lá em Porto Alegre, publicar no 0 Hora, demorava uma semana, agora ela já é diária, né? Você consegue ter isso online, né? Via rede social, via Facebook, Instagram e várias outras redes sociais. Exato, que também é alguém que informa, né? E que traz as informações... né, direto da fonte, né? Claro, um representante nosso lá no governo, né? Então, hoje a gente tem essa transparência também, Cristiano, e ajuda com que as pessoas também possam cobrar mais do que cobraram o governador há 30 anos atrás, né? Então, se hoje existem críticas ao atual governo, enfim, é porque temos mais informações, sabemos o que está acontecendo, né? Temos também os portais de transparência, os acessos, né? Então, cada um consegue fiscalizar e acompanhar os trabalhos também, né? Diga. Perfeito. Alfredo, o Alfredo é meio que o elo, né, dos arquitetos aqui, do setor, da classe dos arquitetos com o poder público. O elo que eu digo porque trabalhou dentro da prefeitura, conhece, sabe dialogar com políticos, sabe dialogar com arquitetos, sabe dialogar com pedreiro, sabe dialogar com cliente, sabe dialogar com a rádio, com a imprensa, né? O Alfredo tem todas essas habilidades. E aí vamos trazer, então, para a problemática local. A gente sabe que Birubá, como foi falado no início, o Alfredo tem
já há muitos anos crescido, se desenvolvido de uma forma tão rápida que o setor imobiliário não conseguiu acompanhar isso, né, em alguns segmentos. Por exemplo, aquela habitação, né, para baixa renda, pessoas de baixa renda. A gente realmente não pensou isso em Iberubá, ou a gente não tem empresários interessados em investir em habitação popular, porque a habitação para a classe média dá mais retorno, ou a gente vai ter, num futuro próximo, né, uma virada de chave nesse setor. O que está posto hoje? André, então, né, no ano aí de 2022, nós fomos contratados, né, pelo município de Iberubá para desenvolver o loteamento Novo Horizonte, lá do bairro Floresta. Né? Até aquela vez a gente anunciou, o prefeito Abel entrou ao vivo também aqui, né? E lá, então, foram desenvolvidos 33 lotes, né? Que foram sorteados. Agora o pessoal, né, já temos alguns clientes lá no escritório que nos buscaram para fazer o projeto da casa, né, fazer o financiamento via Caixa Federal, enfim. Então são 33 unidades habitacionais que estão sendo feitas de imediato, né, para atender então o público de baixa renda. No mês passado, então, nós fomos contratados via Comarja para começar a desenvolver o loteamento Avante, né, que é aquela outra área que o município comprou ali na RS 506. Então, ali nós temos uma estimativa, né? Aí leia-se estimativa, de 70 a 80 lotes, né? Então, esses lotes também, eles vêm com finalidade social, né? Eles vêm com o valor de lote reduzido, né? Em virtude do município ter comprado, adquirido a área e fazer o repasse, né? A ideia é, desde o loteamento Hermani 2, então, né? Que foi feito, vender os terrenos, recuperar o investimento e comprar uma outra área, viabilizar a compra de outra área, né? Então, o loteamento Avante também nessa mesma linha, né, de público, né, vamos dizer assim. Então, esse loteamento a gente está desenvolvendo agora e acredito, né, que até o final do mandato agora do prefeito Abel a gente tenha o projeto pronto, né, para ser encaminhado, liberado, enfim, não vai dar tempo de executar ele, tê-lo operacionalizando. Em virtude daquelas questões que a gente comentou antes, né? Era uma área rural que precisou ser urbanizada, né? Uma matrícula antiga que precisou ser retificada, ser feito toda uma pesquisa das matrículas que eram lindeiras, identificados proprietários, as pessoas precisaram assinar na volta, concordar com a área. Então esse também é o nosso trabalho, a gente também faz isso, né? Que é a retificação da área, urbanizar ela, para daí sim ela poder ser urbanizada, poder ser transformada em lotes, né? Então, né, infelizmente, né, vamos dizer, não vai dar tempo da gente concluir isso até o final do mandato do prefeito Abel, né, em virtude dele ter adquirido, né, como prefeito a área, né? Mas começamos a desenvolver agora, efetivamente, já temos a área unificada, enfim, tudo, né, para que ela possa ser... E a comercialização vai ser via Iser e Falcão? Não. E aí via a prefeitura, né? É feito um processo seletivo, né? Via CRAS, sim. As pessoas se inscrevem, comprovam renda, né? Tudo, né, de acordo com o procedimento lá. Nós só desenvolvemos o projeto, né? Eu imagino que essa fila de espera que ficou agora do Novo Horizonte seja contemplada no Avante. Numa sequência, né, André? Foram então, 90, né? E 13, eu acho, 97, 93, se eu não me engano, que se inscreveram no Novo Horizonte. 33 receberam. Contemplados. Então, isso. 60... Fica um saldo, né, ainda remanescente. Então, né, a gente conversou e é uma conversa aberta e pública, né? O prefeito Abel, quando assume, ele recebe também nessa área lá do Hermani 2, né? Então, que havia sido o prefeito Carlos Yandre que havia comprado, né? Enfim, então ele também operacionalizou essa área, né? Fez com que fossem liberados os lotes, liberados os financiamentos, né? Agora, né? Então, o prefeito Abel dá esse start, né? Na reta final, que provavelmente o próximo prefeito daí vai acabar, então, né? Tocando o loteamento, fazendo as obras, né? E aí deixando apto, né? Para que sejam sorteados e também, né? Vamos dizer assim, contempladas, né? Essas famílias que ficaram de fora, né? Agora do Novo Horizonte, né? Desses 33 que ficaram, ainda sobrou um saldo de 60 e poucas pessoas ali. Alfredo, naquela lógica, por exemplo, se nós pegarmos de Cruz Alta ali, né? A experiência de Cruz Alta. Nós tivemos ali 2 loteamentos que foram feitos ali em parceria com os Correios, que o pessoal era uma cooperativa habitacional lá dos Correios, que o pessoal
chamou e tal, né? Que o município comprou a área, urbanizou, deixou organizadinha a área, e aí a própria cooperativa depois fez o contrato com a Caixa e construiu as casas lá e tal, e fez toda a dinâmica, né? O que a gente vê é que esses problemas a gente não está resolvendo o funil que a gente tem aqui de déficit habitacional, porque uma coisa é esse cidadão que está numa área irregular, que mora numa casa que não tem muita qualidade, que está daqui a pouco numa APP, numa área verde, porque tudo isso está lá dentro do CAD único, lá as pessoas sabem a situação de moradia, né? Mas tem o Cristiano, que não é de Birubá, que trabalha na Vence Tudo, que vem todo dia para cá e que está esperando a possibilidade de aparecer uma casa que fique dentro do orçamento dele para ele comprar, financiar pela Caixa, ou dar uma entrada, sei lá o quê. E aí a minha pergunta é assim, se o setor público não consegue avançar nesse aspecto, o que o setor privado pode fazer em relação a isso? Tem espaço para a Iser e Falcão, por exemplo, assumir um projeto assim? Não, olha, a gente tem uma área ali e tal, a gente fez o orçamento aqui, conversou com o pessoal da Caixa, a gente consegue fazer aqui moradia para entregar no faixa 1 ou no máximo no faixa 2 para vocês. Perfeito. Cristiano, assim, para nós, para a gente até poder contextualizar isso, né, antes respondendo a pergunta, né, eu respondi no sentido de terrenos, né, com finalidade social. Hoje a nossa legislação diz que quem pode fazer terrenos com finalidade social é o município. Né? Seria o município que poderia desenvolver loteamentos, né, com metragens menores, inclusive, do que a legislação pede. Né? Então, essa prerrogativa é do município. Vamos lá. Outra questão é fazer, digamos, constituir uma cooperativa habitacional, comprar uma área, né? A gente tem o exemplo ali da Coabi, né, que deu super certo ali no bairro Hermânia, né? Enfim, que foi uma alternativa que deu certo, mas, né, não vimos outros acontecimentos, outros fatos, né? E concordo contigo, viria a suprir o que, de repente, o poder público, né, por ter várias outras áreas de abrangência, não consegue atender, né? Então, sim, é possível, através também de uma cooperativa habitacional, ou, né, de um investimento de uma empresa privada. O investimento de uma empresa privada, ele é um pouco mais difícil no sentido de que você tem que aportar todos os recursos, né? Você precisa terminar o empreendimento, né, que muitas vezes vai te envolver aí 1, 2 anos, 3 anos, né, enfim, investindo dinheiro, colocando dinheiro, para depois sim, né, poder vendê-lo financiado, fazer, né, toda a parte do cadastramento, enfim, né, da aprovação do financiamento. Então, muitas vezes isso é o que afasta, né, você ter que depositar todo um dinheiro, né, empregar, investir todo um dinheiro e demorar muito para recuperá-lo, né. Então, acredito que isso seja, né, um dos empecilhos hoje de serem, né, talvez investidos nesses imóveis, né? Então, hoje, realmente, assim, a título de Ibirubá, a título de município, o único segmento, então, que está ainda fazendo com que aconteçam algumas coisas é o próprio município, né? Através de 2 loteamentos, aí, né? O loteamento Novo Horizonte e agora o que está sendo desenvolvido, o loteamento Avante, né? Que é ali na 506. Mas não existe nada, assim, pelo menos do meu conhecimento, né, que uma cooperativa esteja desenvolvendo, né, dentro aí do município e também, né, nenhum investidor, né, que esteja construindo imóveis ou fazendo, né, destinado, então, talvez à população de baixa renda. Concordo contigo que precisa, né? É algo que, de repente, deveria ser melhor incentivado, deveria talvez existir um outro mecanismo, de repente uma possibilidade de um empreendimento público-privado, né? Ou a própria indústria que tem essa mão de obra, demanda essa mão de obra, ela comprar a área, né? E aí constrói as casas lá e aí, conforme vai roteando os trabalhadores, também roteia a moradia. Perfeito, né? Para poder atender. E aí, claro, né, Cristiano, às vezes envolve, né, também a questão de um financiamento, né? Aquilo que a gente falou antes, às vezes da instabilidade do mercado, né? Você assumir um financiamento de 20, 30 anos, né? E de repente aqui 5, 6 meses você perde o emprego, alguma coisa nesse sentido, né? Então tem essa situação também. Vamos para os abraços, Andrei? Vamos lá. Tem muita gente aí nos acompanhando e daqui a pouco o Alfredo vai nos revelar que se existe movimento aí de empresários de Ibirubá, né, no sentido de se fazer aí loteamentos e estar também oferecendo, né, essa condição de acesso à moradia e a terrenos aqui no nosso município. A Lia dos Santos manda um abraço, grande amigo do Gabriel Finger e da Isso aí. Lia.
Nosso amigo de longa data, dos avós amigos. Diz que você é um excelente profissional, diz ali. Aqui. Obrigado, um abração para eles. Paulo Vogt, o Paulinho, também manda um grande abraço. Ele disse que você é um grande amigo que ele fez. Com certeza, nosso secretário da administração aí. Abraço, Paulinho. Boa tarde, gostei do comentário do amigo Alfredo Iser na prefeitura ontem, elogiando o professor dele no tempo de prefeitura, o Butiquinho, diz aqui o Olindo de Campos. Seu Olindo, isso aí, meu colega, o Butic, com certeza. Butic... Olavo Butic, junto lá com o Arizinho, lá era nossa equipe, eu, o Arizinho e o Olavo Butic. Os dois estão lá ainda ou só o Arizinho? Sim, o Ari tá lá e o Butic também. Também. Trabalham lá na Secretaria da Fazenda, setor de fiscalização e cadastro. Legal. O Leonel Lupatini também, grande profissional, um abraço. A Loiva Terezinha da Silva, manda um abraço ao compadre. Isso, um abraço. A minha comadre. Marli de Oliveira Pfeifenberg manda um grande abraço, sucesso a esse amigo, super gente boa, Deus te abençoe grandemente. Abração, dona Marli. Tá certo, pessoal que está interagindo conosco aqui também através da Rádio Cidade Birubá no Facebook. Alfredo, temos empresários ligados aí ao setor metal mecânico com vontade de expandir opções de terrenos? Temos, né, Andrei? Temos empreendimentos em andamento também, né? Enfim, sempre, eu acredito assim, de 2004 para cá, mais ou menos, né? Que teve esse boom na construção civil aqui em Birubá, né? Nós tivemos, sempre dou como exemplo, um marco para o município, foi o edifício Martino, né? Ali nós começamos a verticalizar a cidade, né? Eu acho que é a referência, né, para nós, né? Lembrando que em 2003 a gente comprava terrenos aqui na Pôr do Sol por 7 mil, 8 mil reais, né? Um pouquinho antes, né? 2002. E eu tenho isso muito forte na minha memória porque eu trabalhava na Misa, comecei em 2013 e já nos deixou o Regis Ibner. Uhum. Ele disse que comprou o terreno da casa dele, do seu Oreste Simonetti, aqui na rua Horizonte, no bairro Pôr do Sol, né? A Rua da Pai, a rua asfaltada ali, né? Ele comprou por R$ 7.350 o terreno. Fez uma belíssima casa em cima, né? E ele disse que se esperasse mais um ano, o terreno seria R$ 30 mil. É isso aí. Então, foi, eu acho que uma safra que aconteceu. Eu não me lembro exatamente, Alfredo, o que deu essa virada, mas foi assim um tombo muito forte, né? De mais do que dobrar o valor dos imóveis. Eu diria que foi um conjunto de fatores, né, Andrei? Porque Ibirubá também estava se industrializando, né? Começou a haver uma procura maior, houve uma safra boa naquela época, né? Não vou lembrar o ano. 2002, né? 2003. 2002, 2003, por aí, né? Então, sim, os terrenos começaram acesso ao financiamento e tudo também mais. houve muito incentivo, isso que eu ia comentar, né? Você passava na frente do banco, te puxavam para oferecer um financiamento, né? Tava bem fácil, né? E tanto para você construir, para você reformar, ampliar, enfim. E isso fez com que, de repente, a pessoa que tinha uma casa pequena vendesse, né, comprasse um terreno, fazia uma maior. A pessoa que tinha uma casa maior, de repente, ela queria ir para um apartamento, né? Então, houve essa demanda no município, né? E nós começamos também, como eu estava comentando antes, a verticalizar a cidade, né? Começa lá com o edifício Martino, depois vem os outros, né? E se vocês passarem no centro hoje, vocês vão ver vários edifícios, né? As pessoas me perguntam, Alfredo, tem demanda para apartamento? Está sendo construída porque tem, né? Está sendo vendido na planta, muitos vão ser vendidos depois de concluído também, né? Enfim, sempre tem. Então, houve essa valorização também, né, dos imóveis, Andrei, concordo contigo, e hoje a gente chega, né, em números bem maiores, né, do que os 7 mil, os 30 mil que você falou aí, né? Ibirubá hoje, né, terrenos para cima de 100 mil, terrenos, aliás, para baixo de 100 mil, você não vai encontrar, né, em nenhum ponto da cidade aí praticamente. Então, verdade que nós temos mais uma valorização maior aqui do que em Panambi, que não é toque, Alfredo? Eu acredito que seja algo no bastante similar, sabe? As pessoas que vão construir casas, por exemplo, ou prédios, né? O custo da casa em Panambi, em Birubá, em Não Me Toque, o custo do material, o custo da mão de obra, o custo da tinta, do fio, do ferro é o mesmo, né? Porque o fornecedor é praticamente, né? Mas aqui em Birubá ela fica mais cara, ou seja, ele vai conseguir vender aquela casa por um valor maior do que se fosse em Panambi ou Não Me Toque. São os comparativos que a gente tem, que são polos metal mecânicos também. Perfeito, né? Existem as mesmas características, né? Então, nesse sentido, para o investidor aqui se torna mais vantajoso do que construir em Não Me Toque ou Panambi, porque aqui ele vai construir, vai ter o mesmo custo
e vai vender por um valor maior. E eu diria no atual momento até com uma liquidez maior, né? Vamos dizer, Ibirubá tem essa capacidade de absorver mais, né, esses imóveis no atual momento, né? Ibirubá ainda continua, né, com... A gente sempre tem que fazer uma linha assim de pensamento, Andrei, que de repente o meu faturamento no mês passado foi 100, né? No outro mês 150. Daí cheguei a 200, né? Daí, de repente, eu estou em 200, mas no próximo mês meu faturamento é de 180. A tendência é que eu reclame, né? Que baixou 20, mas eu esqueço que aumentou 80 em relação a 4 meses anteriores, né? Então é natural, às vezes, que a gente tenha em alguns meses uma parada, um retrocesso, enfim, né? Chega ali final do ano, daí as pessoas dizem, bom, esse ano terminou, vamos ver o que acontece no ano que vem. Então novembro e dezembro, às vezes, são meses mais parados, janeiro e fevereiro também, mas assim, numa média, nós ainda estamos muito melhores do que já foi uma época, né? Vamos voltar para trás, assim, antes tu comentou, o meu pai dizia, né, que antigamente, na época do meu avô, um terreno custava uma junta de boi, né? Então, muitas vezes, a junta de boi ainda te dava um lucro, tu conseguia trabalhar, fazer alguma coisa para ganhar um terreno, estava lá parado, né? Não era... Hoje, um terreno é investimento, né? Você compra hoje, vende daqui a um ano, você ganha um valor em cima, né? Então, obviamente que sim, Ibirubá, os terrenos são caros, né? Concordo, né? Antes o Cristiano falou, nós temos, né, uma demanda muito grande de habitação, né, para baixa renda, concordo também, isso precisa ser trabalhado, mas nós também temos que analisar que o valor do terreno, os valores dos imóveis são pelo que a cidade oferece, né? Hoje aqui em Ibirubá você, para conseguir um trabalho é mais fácil, para você abrir um negócio é mais fácil, né, Andrei? Se a gente lembrar, vamos dizer, das nossas histórias, dos nossos começos, eles foram possíveis aqui em Ibirubá. De repente, numa cidade um pouco diferente daqui, hoje você não estaria com a rádio, eu não estaria com o meu escritório e, né, a gente sabe que a cidade ela é próspera, né? Ela tem um DNA empreendedor, né? Daí estou falando de nós aqui, né? Que se nós pegar um metal mecânico, a gente sabe que todos começaram extremamente pequenos, né? Se a gente pegar aqui mercados no município, lojas, enfim, tem pessoas que começaram absolutamente do zero, né? Então, isso também tem um valor embutido nos nossos imóveis, nos nossos terrenos, no custo de vida aqui. Porque Ibirubá é uma terra de oportunidade, né? Isso, acredito que a gente pode afirmar e se orgulhar disso, né? Cultura Ibirubá, cooperativista, né? Perfeito, também, né? Tem esse DNA, né, Andrei? Eu acredito que, né, grandes lideranças, enfim, pessoas que nos antecederam, né? A gente não começou nada, nós pegamos o barco andando e vamos entregar ele andando também, né? Então, assim, essas pessoas, elas fizeram com que o nosso município, dentro aí de um bom raio de abrangência, ele se destacasse, né? Ele hoje é um polo aqui regional, né? Ainda ele serve de atrativo para outros municípios virem buscar serviços aqui em Ibirubá, consomem aqui em Ibirubá, e isso tudo vai ter um custo, é natural, né? Vai ser uma cidade com o valor um pouco mais caro, né? Aquecido. Em todos os setores, né? Sempre mais aquecido. Alfredo, agora eu quero o teu olhar como um urbanista, tá? Vamos olhar aqui o nosso perímetro urbano, né, de Ibirubá, que até onde a gente consegue expandir a cidade, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa também visualizar e ter muita responsabilidade sobre isso, né? Porque a gente já viu que deu errado nas cidades que cresceram sem controle e criaram grandes bolsões periféricos e que perderam controle. E aí quem assumiu o controle foi a bandidagem, o tráfico, né? E outras coisas mais, né? E a gente percebe o crescimento de Ibirubá. Hoje a gente olha para o lado da Hermânia aqui e vê que a cidade parece que escolheu o seu crescimento para aquele lado lá, né? Para os outros lados ela está mais lento, né, esse crescimento. Mas assim, olhando como um urbanista, assim, o que tu enxerga assim dos desafios que Ibirubá tem assim para conseguir dar conta de toda essa demanda reprimida que tem? Porque a gente não quer que Ibirubá pare de crescer, né? A gente quer que cresça cada vez mais, né? Para a banda da 223, se crescer mais, vai parar lá em 15 de novembro, daí já não dá, né? Daí tem que segurar, né? Então é para os outros lados. E aí, o que tu pensa assim que os gestores para os próximos 10 anos, 20 anos precisam pensar? Já que tu vai estar no outro lado Isso aí. Boa. Cristiano, eu te digo o seguinte, com relação a parte do perímetro urbano do município, né? Por um bom tempo ele não teve ampliação, né? Foi visado e, de certa forma, incentivado que nós preenchêssemos os vazios urbanos, né? Nós tínhamos grandes áreas de terra dentro do município
que não estavam cumprindo com a função, vamos dizer assim, social. Né? Isso, com a função da terra propriamente dita. Está dentro do perímetro urbano, né? Não é que não deveria, né? Mas não caberia ser uma lavoura, uma criação de gado, enfim, né? Não deveria ter essa finalidade. Então, por um bom tempo, né, foi estimulado o preenchimento desses vazios urbanos com os loteamentos, né? Então, foram criados vários lotes nesse período aí. Agora sim, eu acredito que o município vai realmente para o lado, né, do bairro Hermânia, né, para a área oeste do município, né, uma área que está crescendo. Em virtude, eu acredito, do asfaltamento da 506 também, né, vai haver um crescimento. Tanto é que a última ampliação do perímetro urbano ela vai até o campo do Estrela do Norte, lá em cima, né? Para o lado norte da cidade, em direção, então, a 506, já aproveitando nessa... Linha 2, né? Oi? É linha 2 lá? Não, lá em cima... Linha Pulador Norte. É a linha Pulador Norte. Ela, né, tem essa... É um travessão, né? Enfim, lá em cima que foi feito e termina no campo do Estrela do Norte. Então, em virtude de loteamentos, né, que estão sendo desenvolvidos naquela região também, né, e que vão preencher esses espaços, né? Então, diria para ti sim, para o lado norte do município e para o lado oeste são as maiores tendências, né? Então, acredito que daqui a um tempo, né, nós vamos ter também revisão de plano diretor, enfim, vai ser novamente analisada essa questão urbanística, né? Assim como foi aquela vez a questão de preenchimento dos vazios urbanos, né? Então, agora nós estamos com muitos dos vazios urbanos preenchidos, pensar em áreas de expansão, né, para que automaticamente esses espaços sejam ocupados com novos loteamentos, com empreendimentos, né? A 506 agora, né, com certeza vai aumentar o volume de circulação de veículos por ali. Também vai ser uma opção, né, com relação a 223, enfim, para quem quer ter, né, o seu imóvel, né, comercial, industrial à beira do asfalto, né, com logística, né, bem acessível, enfim, toda essa parte. Então, acredito que a cidade realmente vá mais para essa região, né? A tendência é essa, né? Perfeito. Crescer mais para esses lados. Se o Simão tivesse feito a 506, quando lá na primeira promessa da 506, a Vestudo não teria vindo para 223, acredito eu, né? Acho que não. Atravessaria não. Alfredo Brenner, né? Mas talvez Ibirubá nem estaria do tamanho que está hoje. Exato. Talvez Alfredo Brenner já fosse até município, né? Alfredo Iser e Falcão, Soluções em Construção Civil. Agora vamos fazer um merchandise aí, né? Você ampliou tanto a tua área de atuação, né, e a importância, a musculatura desses projetos todos que algumas pessoas já nem sabem mais direito o que vocês fazem, né? Uhum. Você faz projeto de uma casa pequena, você faz o projeto de uma reforma ou só faz coisa grande agora? Não, Andrei, o escritório, na verdade, né, o Grupo Iser e Falcão, então ele atende, né, a todos os segmentos, né, dentro da arquitetura, né, e do urbanismo, né? No segmento da arquitetura, nós trabalhamos com obras novas, né, como tu falou antes, desde uma casa pequena até um prédio, até um edifício, né, já tivemos a oportunidade de trabalhar. Trabalhamos também com as regularizações, né, quando o imóvel ele não está averbado, não está cadastrado junto ao município, não foi licenciado na época da construção, então nós legalizamos esse imóvel, né? E trabalhamos com reforma também, né? Isso, né, dentro daquilo que o Andrei comprou um prédio e o prédio, de repente, não está adequado às necessidades do empreendimento dele, a gente vai lá e trabalha, né, esse projeto para que possa atender, né, o que ele precisa para esse espaço. Isso seria dentro, então, da parte da arquitetura. Na parte do urbanismo, sim, né, nós trabalhamos então com os loteamentos, trabalhamos também com desmembramentos, né, que é quando já existe uma rua aberta e a área faz frente, né, então, para uma rua, né, no caso com infraestrutura, enfim, e a gente consegue aproveitar essa infraestrutura existente, é um desmembramento, faz os lotes já, né, com a infraestrutura executada. E também fizemos os desmembramentos, né? Divisão de lote, aliás, que é quando você tem um lote e você divide ele ao meio, né? Desde que atenda, né, os requisitos da legislação, enfim, como área mínima, testada mínima. Então, nós trabalhamos em várias frentes, vamos dizer assim, né, Andrei? Não escolhemos clientes, né? Nós geralmente marcamos horário, ouvimos o cliente, a demanda e, né, procura... Vamos começar com os problemas pequenos agora. Eu tenho um terreno de 14 de frente por 30. Uhum. E eu quero fazer 2 terrenos desse. Posso? Nós não conseguimos, Andrei, porque o resultado, né, vamos dizer, dessa divisão de lote, eu precisaria ter pelo menos 24 metros de frente.
porque os lotes têm que ter, pela nossa legislação, pelo nosso plano diretor, pelo menos 12 metros de frente, né? Então, os 14 metros eu não consigo, né, fazer 2 de 7, né? Vamos dizer assim, eu precisava ter 2 de 12 pelo menos, né? Mas com a famosa servidão de passagem? Desde 2015 nós não temos mais a possibilidade de fazer servidão de passagem, né? Nós tínhamos isso antes, né, na nossa legislação, era algo que era possível, mas de 2015 para cá, né, nós abrimos, né, essa situação de ter o lote maior e com 300 metros quadrados e com pelo menos 12 de frente, né? Não mais sendo utilizado o mecanismo da servidão de passagem. Então, antes de 2015, teve como fazer com um terreno de 14 de frente, fazer 2 metros de servidão de passagem, Perfeito. faz um terreno no fundo Isso. e outro na frente. Isso, existem várias construções, vários exemplos no assim, município que foram dessa forma, né? Agora acabou. Essa legislação é federal? Ela, na verdade, assim, Cristiano, nós tivemos né, na época, quem puxou a frente nisso foi o município de Porto Alegre, né, que acabou, vamos dizer, eliminando, né, a servidão de passagem, né, da lei de parcelamento do solo deles, né, depois aqui Passo Fundo, né, e a gente também foi uma tendência, né, no sentido de que... São leis municipais, então. Isso, lei municipal. No sentido que o Andrei falou, seria uma forma simples de fazer, né? Então, dividir um terreno em 2. Mas houve casos, vamos dizer assim, né, que no município que foi dividido em 8, né? Então, veja bem, você acaba tendo problema, às vezes, né, de trânsito, né? Porque tem um acesso ali de 3 metros, onde passa somente um carro, tem um carro entrando, tem outro saindo, né? Fica um pouquinho complicado de resolver. Depois ali também nós tivemos a situação do sistema de fossa, filtro e sumidouro, né, que isso sim é legislação federal, então nós também não podemos utilizar um terreno tão pequeno porque precisa ter um espaço para executar esse sistema. Também foi uma situação que levou, né, a não ter mais a servidão de passagem. E outra que nesses casos a servidão de passagem ela era de domínio dos proprietários do terreno. E às vezes se tinha, né, vamos dizer assim, até a solicitação por parte dos proprietários de que o município fizesse um calçamento, né, botasse uma rede de luz, enfim, toda essa questão, né, e não sendo algo do município, sendo algo particular. Então, em virtude, né, dessas situações, claro que não foi o Alfredo, né, que definiu isso, né, foi uma comissão, né, que analisou o plano diretor, também passou pela chancela dos vereadores, enfim, toda essa questão. Lá em 2015, a servidão de passagem acabou caindo fora, né, ela não foi mais utilizada como instrumento para poder parcelar o solo, né. O lote só pode ser desmembrado desde que o resultado disso seja um lote com medidas mínimas, né, que se tem, né, previsto em lei, que é pelo menos 12 metros de frente e 300 metros quadrados, no caso, né? Seria essa as metragens mínimas de um lote hoje para poder ser dividido. Certo. Tu participa do conselho do plano diretor do município? Não faz parte. Não faz parte? Não. A gente recebeu, semana retrasada, eu acho 2 semanas atrás, aí, a gente foi procurado por um colega teu, arquiteto aqui do município, fazendo inclusive essa reflexão sobre a inoperância desse conselho, que segundo ele é um conselho que deveria ser muito bem representado pelos arquitetos, que são quem tem o conhecimento técnico para esses temas, né? E que não se reúne muito, né? Não faz as adequações necessárias, ou quando faz meio que em off, né? Não dá a publicidade que devia e tal. Como que tu analisa hoje que é feito as revisões do plano diretor? A cada 10 anos ele precisa passar por uma revisão e passar pela Câmara, tudo isso que é o que prevê a legislação federal, né? Como que tu avalia hoje o plano diretor do município? Por exemplo, a prefeitura contratou há um tempo atrás aí uma empresa para fazer uma revisão, né, das áreas, das APPs do município, para uma situação, eu não entendo ela tecnicamente, mas tem um negócio lá que tu determina que quando tu constrói uma construção numa área verde antes da legislação ter mudado. Aí tu transforma aquilo lá, tu coloca aquilo numa conta lá, diz, não, isso aqui foi feito antes, então eu não preciso mexer nisso aqui porque estava aqui antes de ser declarado APP, né? E aí parece que essa empresa meio que fez um estudo aqui e determinou que toda a cidade, todas as áreas de preservação aqui estão nessa mesma situação, né? Criando, por exemplo, alguns transtornos. Tem a situação da Udila, que, por exemplo, que as casas ali à beira do pulador ali estão
estão bem complicadas ali e as famílias estão pedindo para serem indenizadas, para serem retiradas dali e tal, e não está tendo essa construção. Como é que tu avalia hoje que o plano do diretor é discutido hoje no município? A sociedade, ela entende a importância do plano diretor ou só vê depois que vê uma obra maior do que podia, teve alteração do plano diretor? O que eu te digo assim, Cristiano, na época, né? Então foi 2015, né? Vamos dizer, o nosso plano diretor, ele deveria ter acontecido muito antes, né? Então, se tu for analisar, 2015 é algo muito recente para nós, não temos 10 anos. Então, a próxima revisão é 25. Então, né, para o ano que vem, né, no caso, teremos revisão. Deveríamos ter feito isso muito antes, mas, né, então, dado, né, aos fatos, né, 2015 para cá, se aplicou, né? Se saiu do zero, né? Se tem uma legislação, foi feito um zoneamento no município, né? Estabeleceram-se índices, né? Alturas, né? Tudo isso foi congregado nesse plano. Dizer para ti que está 100% certo, eu acho que não, né? Até porque as coisas mudam e provavelmente por isso exista esse mecanismo de revisão, né? Então, há 10 anos foram X pessoas, agora, em 2025, provavelmente não vão ser as mesmas, vão ser outras pessoas com outras visões. E, claro, com comissões, né? Enfim, audiência pública, para que todo mundo tenha a oportunidade de participar, né? De opinar. Agora, concordo contigo, eu acho que isso é uma questão não só do plano diretor, mas de todas as outras áreas, né? Que nem sempre é de interesse, né? Enquanto, vamos dizer assim, eu não estou construindo, de repente o plano diretor não me importa. Então, eu não vou na audiência pública, eu não participo, eu não sei o que está acontecendo. Hoje em dia, um vídeo muito longo no Facebook ou no YouTube a gente não assiste. Né? Um texto muito comprido a gente diz que é um textão. Né? Um áudio a gente bota na velocidade 2. Então, isso acaba indo para essa prateleira, sabe? Te digo que... Muito boa. A gente coloca uma sessão de noite, terça, quarta-feira, lá na Câmara de Vereadores, num dia que nem hoje, né? Sejamos realistas. Ninguém vai meia dúzia, né? E se for, vamos dizer... Então, nesse sentido, Cristiano, eu acredito que sim, algumas coisas acabam não sendo congregadas porque representantes da área, representantes do setor ou pessoas diretamente interessadas acabam não participando, né? Concordo? Perfeito. Mas agora em 10 anos, né, fechando, né, 2025, então tem essa nova oportunidade, né, de que eu, de repente, dando um exemplo aqui, eu gostaria que voltasse a servidão de passagem, né? Eu acho que a pessoa pode ir lá, né, André, munida dos seus argumentos, das suas informações e, né, defender esse argumento, né? Eu acho que, pelo menos, ouvida ela vai ser, né? Eu, pelo menos, todas as vezes, Cristiano, que precisei, vamos dizer assim, acessar, né? Eu sou sincero com vocês, em virtude dos empreendimentos que a gente participe, da demanda de serviço que a gente tem, eu não me sinto à vontade de participar do conselho do plano diretor. Porque eu estaria, vamos dizer assim, de certa maneira, influenciando, né? Então, é melhor eu não participar, porque eu muitas vezes dependo de um parecer, dependo, né, de uma opinião do conselho também. Então, não acho justo eu atacar dos dois lados do balcão. Nesse sentido, eu te digo que, né, sempre fui bem atendido, né? Sempre que encaminhamos uma demanda, né, obtivemos resposta. Enfim, evidente que o conselho não se reúne de semana em semana, né? Existe um cronograma, né, um roteiro, né, e provavelmente, né, agora, né, como tu falou antes, 2025, né, isso vai ser a oportunidade, de repente, do pessoal sentar, compor, né, uma nova executiva, né, novas pessoas participarem, e como eu disse, né, não é um plano, não é uma lei feita por uma pessoa só, né, são várias mãos, né, vamos dizer assim, que se unem em prol, né, de uma diretriz que vai fazer, né, com que o município tenha um regramento e tenha um norte, né, para seguir também, né? Tá certo. Eu vou ler mais uns comentários aqui para o nosso entrevistado tomar uma aguinha ali. Nós estamos sugando bastante aqui, né, Andrei? O Metz está aqui também. Cristiano, para informação, Simão asfaltou a R824, o homem do conhecimento aqui, né? João Carlos Metz. Ibirubá, Fortaleza dos Valos, sem alarde na imprensa. Quem prometeu com plateia e imprensa a Câmara foi Tarso Genro do PT. Isso é, né? Mas aqui é a quinta vez já, né? Já tinha sido a Ieda, antes também, já tinha sido o Brito, mais ou menos, né? Mas está feito o registro aqui, João. O Giancarlo Timan também, grande abraço ao amigo Alfredo, colega de profissão e uma pessoa muito admirável. Um abração lá pro Jean. Simone Falcão, não sei quem é, né? Excelente pessoa e um profissional exemplar. Prazer em compartilhar a caminhada junto
Davi e eu temos muito orgulho do Alfredo. Quem será? Olha aí, vá. Obrigado. Beijo para vocês. Amo. Família curtindo junto. Sim, aí, né? Tamo junto. Que coisa boa Tamo junto isso, na caminhada. né, Andrei? É legal, né? Grande Alfredo aí. É um orgulho, certamente, aí para toda a família, né? Tá certo. Eu agradeço aqui, Cristiano, né? O Alfredo sempre disponível e muito técnico nas suas colocações e sabendo sempre o compromisso e a responsabilidade que tem aí, né, com a nossa cidade. O Alfredo que tem esse olhar, né, do urbanista, que é muito importante, né? Como a gente vai construir a nossa Ibirubá do futuro? Que tipo de bairro a gente quer? Que tipo de praça a gente quer? Que tipo de espaço público a gente pensou? Né? Que largura de rua? Como é que vai ser a calçada? Como é que vai ser... Como é que a gente vai pavimentar? Como é que a gente vai dar o acesso? Cara, tudo isso tem que ser pensado. Depois de ver a obra pronta lá, né? E aqui em Ibirubá tem vários exemplos assim de coisas que não foram pensadas e que hoje estão aí, né? Ruas muito estreitas, né? O nosso trânsito agora tendo que ser modificado porque não se imaginou que fosse haver esse crescimento, né, no número de carros e tudo mais. Praças que não têm a sua... bairros que não têm a sua praça, né? Aqui para a região do Silo, né? Odila, bairro Unida, nós não temos espaço ali para colocar uma praça, né? Eu brincava esses dias, eu tenho que levar o Miguelzinho para Jardim para bater uma bola ali, né? Porque aqui do centro para baixo nós não temos, Alfredo. E isso faltou o quê? O urbanista na época lá imaginar como construir esses espaços, deixar esses terrenos, né? Então hoje vocês têm esse compromisso de pensar na Ibirubá do futuro. Então é muito bacana a gente poder ter esse bate-papo aí. Outra coisa também, Alfredo, te perguntar, não sei se tu trabalha com essa tecnologia, mas quando a gente fala em construção civil, a gente ainda talvez seja uma das coisas que pouco evoluiu. A gente veio da madeira para o concreto e depois teve pouca evolução em relação a isso, né? E o chamado steel frame, né? É de fato uma tecnologia do futuro ou foi um fogo de palha? Não dá para dizer, né? Foi um fogo de ferro. Não, Cristiano, eu te digo que, né, sim, houve uma, né, evolução assim da madeira para a alvenaria, né? E a questão da alvenaria ainda ela gera muitos custos, né? Tu tem toda uma questão de fazer as formas de madeira, né? Existe um desperdício muito grande no canteiro de obras também com relação a material, né? E é algo que o steel frame vem e traz, né, de uma maneira, né, mais econômica no sentido de desperdício de materiais, uma obra mais rápida, enfim, né? Não vejo como fogo de palha. Talvez nós aqui, a nossa cultura ainda está muito envergada para o lado da alvenaria, mas em outros países, né, principalmente nos Estados Unidos, se consome bastante, né? Uma tecnologia bastante utilizada, né? A gente teve desde a época da faculdade, né? Enfim, se falava muito, né, no steel frame vir e ganhar o mercado e passar a ser, né, o principal sistema construtivo. Mas isso ainda não aconteceu, né? E às vezes demora ainda um tempo, né? Como toda tecnologia, vamos dizer, hoje as placas solares elas já estão mais difundidas, mas no início não era todo mundo que tinha, né? Às vezes a questão dos valores, né? No início, dependendo assim, mais empresas trabalhando, acaba, né, ficando mais acessível, né? Nesse sentido. Então, acho que com o passar do tempo ela pode sim ser uma das protagonistas, né, no sentido da tecnologia construtiva, mas hoje ainda é a alvenaria, né, com todos os seus problemas. E falando nisso, Alfredo, hoje, como que está a mão de obra hoje para o trabalho da construção civil? Ela está qualificada, ela está boa? Ou vocês têm que buscar profissional fora, às vezes, para tocar uma obra, por conta de toda essa oportunidade de trabalho também que tem, né? Construção civil já é um trabalho mais pesado, mais puxado, né? Daqui a pouco o trabalhador prefere, não, eu prefiro trabalhar na indústria lá e tal, né? Do que ficar aí no tempo aí e tal, né? Não, eu acredito que dentro, né, do nosso segmento aqui do município, né, a mão de obra ela ainda é boa, né? Ela é bem qualificada, né? Temos bons mestres de obras aí, boas equipes, né? Mas claro, né, nós temos que pensar assim que muitas vezes uma obra ela vai 6 meses, 8 meses, às vezes 1 ano, né?
Então, é natural que, de repente, você queira tal construtor, mas ele já tenha 2 ou 3 obras na frente, né? Então, isso que às vezes faz, vamos dizer, com que você pense, tá faltando mão de obra, mas de repente é uma mão de obra específica, você queria, né? Aquela equipe, né? E nem sempre aquela equipe vai estar disponível, né? Então, nesse sentido, mas de um aparato geral, assim, a nossa mão de obra, ela é boa e atende bem, né? Aqui os requisitos, vamos dizer, da nossa construção civil aqui do município. Tá certo. Eu já tinha encerrado aqui, mas daí o pessoal me manda uma pergunta, o Alfredo responde se quiser aqui. Vamos lá. Alfredo é contra ou a favor a construção de um parque no Campo do Gabi? Olha só. Esse assunto é um assunto que, né, em virtude talvez da gente... É uma pergunta meio solta, assim, né? Tipo, Sim. que tipo de parque? O pessoal não especificou aqui, mas você mais ou menos imagina do que se trata essa claro, demanda sim. aí. Até porque nós trabalhamos, né, né, com relação lá às matrículas, né, do Potreiro do Gabi, organizamos, né, enfim, as retificações, toda essa parte, né. Então, sim, o meu pensamento, né, ele continua sendo o mesmo da época, né. Eu acho que o município, em algum momento, né, teve a chance, de repente, né, de ter adquirido a área, né, de ter solicitado ou efetivado, né, a doação que teria sido prometida em algum momento, algo nesse sentido, né. Mas nós temos que entender que hoje existem proprietários, né, nós temos pessoas que adquiriram a área, né, compraram, né, dos herdeiros, enfim. Então, né, e propriamente os herdeiros também ainda têm partes lá. E hoje, para se tornar um parque, ser feito um parque, essas áreas precisam ser adquiridas dessas pessoas, né? Já é, vamos dizer assim, um dos empecilhos, em virtude de ser uma área muito bem localizada, na entrada da cidade, né? Enfim, né? Então, teria essa situação. Com relação ao parque, eu acredito que uma parte do Potreiro do Gabi, então, poderia, né, desde que atendesse esses requisitos que eu falei antes, poderia ser utilizada. De repente, um parque daquele tamanho, né, nós teríamos que ter toda uma estrutura, construir espaços, né, fazer... Né, é um parque, de repente, do tamanho aí de um parque lá de Porto Alegre, né? Se tu for analisar, não que a gente não mereça e que não possa ter, né? É isso. É um parque gigante, né? Então, nós temos toda a questão de problema de segurança, né? Não pode, de repente, virar de noite, né? Um lugar para algazarra, para bagunça. Então, eu sempre penso, assim, antes da gente definir isso, né? Nós precisamos sempre analisar o contexto, ver como vai funcionar, como vai operacionalizar isso, né? Então, eu sempre vejo dessa forma, né? Qual vai ser o uso, né? De repente, a prefeitura vai desapropriar, mas vai desapropriar para quê? Vai ser feito um parque. Tá, mas qual vai ser o investimento que vai ter nesse parque? Nós vamos investir do dinheiro público, nós vamos fazer uma concessão para uma empresa administrar, explorar esse parque. Eu sempre penso na questão do investimento. Se isso vai se pagar, obviamente que se for para o poder público não vai visar lucro, mas se for para uma empresa, de que maneira que isso pode ser explorado e utilizado, né? Então tem esses requisitos, né? Mas hoje passa, né, pela questão de já não ser mais, né, do proprietário original, vamos dizer assim, né? Hoje já são herdeiros, tem outras pessoas envolvidas, né? Então, né, teria que se primeiro adquirir essa área, né, dessas pessoas e depois sim, né, operacionalizar tudo isso, né? E a questão, né, muitas vezes de nós vamos tornar isso público, né? A gente sabe que isso sempre vem para onerar. Concordo com o Andrei, né, que, né, provavelmente eu daqui a um tempinho já vou ter esse problema com o Davi, vou ter que levar ele lá para bairro Jardim, para o bairro Hermânio, bairro Floresta, enfim, os bairros que tenham boas praças, né, para brincar. Nós precisamos de um espaço, isso é fato, né? Precisamos de um espaço, assim como precisamos de um parque de exposições e evento, precisamos, né, de lazer também, né? Porque a gente falou antes aqui de comportar pessoas que vieram aqui trabalhar, né, acolhê-las, enfim, tudo isso também envolve momentos de lazer, né? Veja lá Lagoa dos Três Cantos, é um exemplo, né? Nós temos lá, era um lago, e hoje tu passa lá final de semana, é cheio de pessoas, né? As pessoas utilizam, né? Então, eu acredito, assim, respondendo a pergunta, né, dessa pessoa, seria um bom espaço, um bom lugar, mas desde que, né, conversado e isso acertado com os proprietários hoje, né? E também algo que fosse, não criasse uma falsa expectativa, né? Nós vamos comprar, né? Mas nós vamos agora comprar e vamos poder usar só daqui a 10 anos, porque o investimento é muito alto, nós vamos ter que captar dinheiro, enfim. Isso tem que ser bem pensado, né? Para que a gente não crie um elefante branco e não seja frustrante, certo, né? Certo. Legal. Obrigado. Grande Alfredo Iser, né? Grupo Iser e Falcão. Um abraço também para a Simone. E fica aí, pessoal, né? A dica para quem quiser construir, reformar,
fazer o desmembramento do seu terreno, fazer loteamento. O Alfredo tem, né, condições também de atender, porque o loteamento, para quem tem uma área aí de terra, né, lindeira aqui do município, o bairro já está chegando nessa área de terra e você pretende tornar isso rentável, né? Lembrando que 1 hectare de terra hoje aqui nas proximidades do município está o quê? 1.500 sacos, né, Alfredo? Então é caro e ao mesmo tempo dividindo, né, não é. Depende da visão, né? Aí cada um faz a sua conta, né? Então tem muitos investidores que acham que pagar 1.500 sacos por 1 hectare de terra aqui nas margens de um bairro que já está crescendo em Ibirubá é um bom negócio, né? Nas contas dele provavelmente seja, porque ele vai dividir lá por tantos terrenos e vai conseguir vender esses terrenos, os primeiros mais baratos, para pagar o investimento, e lá os últimos então fica para ele, para a família, para investimento com retorno maior e tudo mais. O importante é a gente colocar esses números na mesa, né, Alfredo? Desmistificar essa coisa de que... Porque aí o investidor se sente atraído, né? Perfeito. Eu acho que esse é o papel e você tem feito isso muito bem, assim, né? Existem várias formas de se capitalizar dinheiro, movimentando o setor imobiliário de Ibirubá, né? Desde os menores até os maiores investidores, né? Então, oportunidades estão aí, sentem, conversem. O Alfredo está aí com, né, várias receitas, né? Desde as que têm um ganho a longo prazo, desde aquelas que convertem mais rápido o investimento com um ganho menor. E o importante é quem está com vontade, quem quer, né, contribuir nessa discussão aí, vá em busca e vamos ajudar a Ibirubá a crescer, né, em quantidade de terrenos, em mais oferta. Porque o que está faltando hoje claramente é isso, Alfredo. Oferta, né, de imóveis para que os preços comecem a, digamos assim, arrefecer um pouquinho, né, de todo esse calor, de todo esse aquecimento que teve dos últimos anos aí. Isso aí. Pessoal, então agradeço o convite, né, ao Cristiano, ao Andrei. E peço desculpas por causa da voz e, né, André, esses dias eu te mandei umas fotos lá do caminhódromo, né? E arrumei uma sinusite, né? Isso aí, viu? Teve o... Como é que as imagens estavam bonitas, o momento foi bacana, mas tem o preço, né? Tem o preço, então, né? Mas tudo certo, tudo sob controle. Isso aí. Mas agradeço a oportunidade, né? Estamos à disposição aí, né, dos nossos clientes, nossos amigos e também acho que à disposição da imprensa, né, Cristiano? Como é importante a gente vir aqui, né? E as perguntas, né, são feitas para vocês, repassadas para nós aqui. E eu acho que a gente tem a obrigação, né, por trabalhar, por, né, estar à frente, né, de alguns empreendimentos. A gente tem a obrigação com a comunidade também, né? Porque em última instância tu faz um loteamento, né? Divide em lotes, divide área verde, divide área de uso público, ruas, enfim. Mas o consumidor final é a população. É a população. Então lá vai existir uma casa, né? Vai existir, como o Andrei falou antes, né, um pai que vai jogar bola com o filho lá num campinho, né? Enfim. Então a gente tem que ter bastante responsabilidade disso, né? Verdade. Tá aqui as fotos que o Alfredo mandou no Instagram da rádio, aqui tem mais de 1.000 curtidas. É isso aí. Foi semana retrasada, né? Isso aí. É isso aí. E tamo aí. Bombando aqui. Ah, sim. Legal. Vamos finalizando então a nossa transmissão. Obrigado ao Alfredo Iser aqui pela visita hoje aqui. Fizemos uma conversa, né? Meio sem pauta, mas deu uma boa pauta, né, André? Essas que são boas. Essas que são boas, né? E olha, essa última resposta aí sobre a questão do potreiro do Gabi aí, né? Eu acho que vai nos dar mais alguns elementos que a gente ainda não abordou essa pauta por estar só com um lado ainda, né? Agora a gente já começa a ter um outro olhar também sobre isso, começa a trazer outras opiniões também para a gente poder trazer uma matéria mais completa, né? Porque o papel do jornalismo não é militar por esta ou esta situação, né? É trazer o cenário para as pessoas refletirem sobre isso. Esse é o que eu acho que é o nosso papel. Encerrando então a nossa transmissão ao vivo aqui.